Olá, seja muito bem-vindo ao videocast da revista Comunique, o mais novo meio de comunicação com abordagem sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional da Terra dos Pinheirais, compreendida pelos municípios de Guarapuava, Inácio Martins, Irati, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Rebouças, Rio Azul, Malé, Prudentópolis, Guamiranga e Imbituva. E nesse episódio nós recebemos a Maria Inês Guiné, ela que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa, quem agradece somos nós, Kleber, né? Toda a equipe aí da Comunique, né? Muito bom quando a gente tem um novo veículo de comunicação, né? Na cidade, para a região, e com uma pessoa como você que tem uma responsabilidade bastante grande dentro de veículos de comunicação, né? Assim como também dentro dessa própria área do empreendedorismo, do associativismo, né? Então eu vou dizer a você que eu estou absolutamente em casa. Obrigado, Maria Inês. E hoje nós vamos falar dessa instituição já, né? 70 anos de história, né, em Guarapuava, trabalhando pelo empreendedorismo, pelo associativismo. Fala um pouco sobre a SIG pra gente, Maria Inês. Então, nossa SIG, Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, né? Como você disse, tem essa história de 70 anos. Teve o seu primeiro presidente, o nosso saudoso, que foi prefeito muitas vezes da nossa cidade, o senhor Nivaldo Krieger, né? Que desde lá já nasceu com demandas específicas. Na época ele me contava que era a respeito da água, a respeito do saneamento, né, que precisavam, e ali se partiu. E desde então, né, presidente, a presidente que entra, diretor que entra, né, é muito bom a gente salientar que todos os nossos diretores, a presidência, fazem um trabalho voluntário. Ninguém tem remuneração financeira dentro do nosso quadro de diretoria, né? O que a gente entende, né, Kleber? A gente entende que isso é uma devolução que nós estamos fazendo à sociedade, à nossa comunidade, né? É aqui que nós temos a nossa empresa, é aqui que nós temos o nosso negócio, né? Daqui que nós vivemos, é aqui que alimentamos nossas famílias. Então isso é uma forma de devolução para a nossa comunidade, né? E a SIG é essa instituição, essa senhora que eu digo, né, de 70 anos, né, que muito tem colaborado, Kleber, diretamente para os nossos associados, né, que são o nosso grande olhar, os nossos associados, nossos comerciantes, nossos prestadores de serviço, nosso pessoal da área da indústria, né, sempre buscando aquilo que fortaleça, que traga desenvolvimento, né, que traga realmente robustez para estas empresas, especialmente em tempos bastante difíceis, né, que são os últimos tempos que nós estamos vivendo. Então, acho que o associativismo nunca precisou, Kleber, ser tão forte quanto agora, né? Se com as mãos unidas nós já temos muitas dificuldades, né? O setor produtivo tem tido muitas dificuldades. Se porventura a gente largar as mãos, aí realmente degringola tudo, né? Então a SIG é essa instituição que busca o desenvolvimento do nosso associado, porque o nosso associado é quem faz a nossa cidade, é quem faz a nossa região. Então, focando nele, né, nos seus colaboradores, trazendo formação, trazendo desenvolvimento nessa área pessoal também, né? Nós temos certeza que estamos desenvolvendo o comércio, o serviço e a indústria da nossa cidade também. Muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora não têm essa visão, né, do associativismo e do papel de uma associação comercial para uma cidade, né? E não só na cidade, mas por meio da coordenadoria regionalmente, por meio da FACIAP, questão do Estado, e por meio da confederação a nível nacional, né? É um trabalho conjunto em várias esferas que, sim, defende o interesse, traz serviços e benefícios para os seus associados, mas entra em discussões, né, relacionadas a diversos temas. Um exemplo disso é a saúde, né? A SIG é muito forte no que diz respeito a investimentos na área de saúde no município de Guarapuava, né? Nós, como você disse, o olhar do associativismo sempre foi, só que ultimamente, Kleber, ele tem sido infinitamente mais ampliado. Porque é necessário, porque cada vez mais as instituições, como a Associação Comercial, como a SIG, elas têm papéis fundamentais dentro de uma sociedade. Se envolvendo, né, no bom sentido, se envolvendo, quer dizer, participando, colaborando, né,
nos vários setores da nossa cidade, inclusive, sim, na questão da saúde, né? Para o Hospital da Unimed, por exemplo, que está na iminência, né? Eles já estão trabalhando, fazendo as adaptações, né? No que foi adquirido pela Unimed. Isso foi uma grande luta que nós tivemos junto com a diretoria da Unimed, né? Fomos incansáveis, porque entendemos que realmente é necessário termos mais hospitais, né? E a Unimed tem hospitais de referência e é isso que a gente busca, porque nós estamos dentro de uma regional, que é uma regional referência. Então, logo, nós temos que entender essa nossa vocação e tudo que formos fazer, termos este olhar. Não é só o nosso local, é o nosso regional. Porque se é a gente que é cidade-mãe, Guarapuava que é cidade-mãe, ela não fizer esta tarefa, né, e as instituições como a nossa SIG, por exemplo, que é a instituição mãe também das demais da regional, se a gente não se unir, não fizer este papel, né, nós nunca vamos conseguir tirar a nossa regional de um mapa negativo, né, não feliz, não tão feliz quanto nós gostaríamos que fosse, né? Mas a gente precisa estar junto, precisa estar nessa unidade. Então, sim, a associação comercial precisa estar envolvida em muitas discussões, em muitos conselhos, né? Em muitos momentos da nossa sociedade, como agora o próprio aeroporto, né? Então, tudo isso, as pessoas perguntam, mas por quê? Sim, porque isso faz parte do desenvolvimento, né? Se você não tem uma saúde de qualidade, por exemplo, né, como é que você vai manter aqui, por exemplo, um CEO de uma empresa que quer vir para cá com a sua família? Uma das primeiras coisas que uma empresa olha é isso. Como é que está a saúde daquele município? Como é que está a saúde daquela região? Claro, o maior tesouro que uma pessoa tem é a sua família. Então ele não vai expor a sua família em qualquer lugar, em qualquer campo. Saúde, segurança e infraestrutura, geralmente. Olha, são pilares que olham, né? Então são pilares que nós temos buscado trabalhar em cima deles, sabe? Inclusive nessa questão da segurança, né? Estamos buscando aí, temos algumas reuniões para frente que estão agendadas também nessa questão. Aliás, já era uma luta, já era uma pauta isso, e com a reunião que já estava marcada e tudo, do nosso saudoso, querido, especial, amigo, inesquecível, né, parceiro desse ativismo, o Mazoquim, né. Ele faleceu no domingo, na terça-feira nós tínhamos uma reunião super importante agendada, né, nós vamos retomar essa pauta, né, e vamos fazer o trabalho que precisa ser feito agora, numa reunião aí nos próximos dias, né. Mas tudo isso para dizer, tudo isso faz parte do universo do setor produtivo. Sim, o setor produtivo, junto com o setor público, precisa caminhar junto, precisa estar olhando junto e precisa auxiliar, precisa dar a sua parcela além das portas do seu negócio. Quando nós falamos de benefícios para os associados dentro de uma associação comercial, hoje o que o empresário guarapuavano mais busca na SIG? Olha, eu penso que o conjunto das coisas, por exemplo, se eu for dizer a você assim só, é o SPC, é o certificado digital, é a formação, são os núcleos. Hoje a gente está com, por exemplo, na área dos núcleos, Kleber, né, setoriais e multissetoriais e temáticos, inclusive, com uma busca muito grande, a gente tem ampliado muito, né? O que significa isso? Significa dizer que as pessoas estão preocupadas com a questão de criar unidade para que ele se desenvolva, né? E que para o coletivo se desenvolva, né? Mas hoje certificado digital é uma das nossas bandeiras e cursos, formação tem sido uma das nossas bandeiras, junto com o grande parceiro Sebrae que nós temos, junto com a nossa universidade, com o nosso centro, né, junto com outras faculdades que nós temos também, né, que somos conveniados também. Isso tem sido uma grande busca também, né, dentro, e a própria questão da saúde, né, também os próprios convênios de saúde que a gente tem nos mais diversos campos, né, da área de saúde. As campanhas também, né? Exemplo que vocês fizeram ultimamente, campanhas grandes. Campanhas, eu penso que elas já fazem parte de uma vocação, né? Se aguarda, se espera, né? É um momento de nós auxiliarmos, nas várias datas que existem, auxiliarmos o nosso associado
naquele momento, por exemplo, quem vende muito roupas e artigos para mães, é hora o tempo de ouro dele ali, né? Então, do comerciante. Então, é o momento de nós também chegarmos e dizer, olha, a gente está preparando essa campanha, né? Como fizemos agora Os Meus Amores, né? Que foi Dia das Mães, dos Namorados e também o Dia dos Pais, né? Então, as campanhas, sim, elas fazem parte, as campanhas de final de ano são muito esperadas, né? As campanhas de Natal, porque são momentos em que o nosso comércio busca ter um respiro. Não que isso tenha acontecido nos últimos tempos, né? Ano passado, inclusive, o nosso comércio foi muito penalizado, né? Aí com toda essa nossa conjuntura econômica. O que é que a gente fez, né? A gente fez, no mês de abril, uma grande feira, a Liquida, né? Para ajudar todo aquele comércio, todo aquele serviço que não teve a vazão que ele imaginou que ele teria de dezembro, de novembro até janeiro, né, deste ano. Então a gente fez essa feira e foi uma feira que em média, né, os nossos comerciantes venderam aí uma média aí de R$100.000 cada um, e isso foi maravilhoso porque deu realmente um respiro. Então as feiras hoje também, Kleber, elas têm sido motivo para que o nosso associado, para que o setor produtivo, né, que ainda não é nosso associado, se aproxime mais da associação comercial e seja realmente associado, né? E a gente pensa que as feiras estão dentro aí do nosso radar enquanto diretoria da SIG, né? A gente precisa proporcionar isso, e esse ano a Liquida ganhou uma proporção enorme, né? Com o espaço especial aqui no Centro de Eventos da Cidade dos Lagos, organizado para os lojistas, organizados para o consumidor. Nós tivemos assim muitos elogios, né? Por essa edição, essa última edição aí do nosso Liquida Guarapuava. É a associação criando alternativas para o empresário vender seus produtos, visto o desafio que hoje né, para o empresário, não só a questão da economia, mas também as diversas formas de venda e entrega. Hoje a concorrência com a internet, né, você compra num dia, outro dia, ou no máximo 2 dias, está na porta da sua casa, né? Então, é uma concorrência que acaba sendo até desleal para o empresário que tem uma porta aberta, né? Desleal, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que, quando eu falo da robustez para esse associado nosso, estou falando exatamente disso. Criar alternativas para ele, né? E, inclusive, dentro dessa questão da inovação. Precisa inovar, né? Não é tecnologia, precisa inovar no jeito, na maneira, né? Na forma, na conquista, na forma de vender. Precisa vender para fora também. Se a gente tem aqui da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, nós também podemos mandar, né? Então, é um caminho sem volta? Sim. É um caminho sem volta, né? É o único caminho? Não, não é o único caminho, né? Ótimo quem consegue fazer as vendas online e as vendas físicas, né? Nós temos agora o nosso Hub de Inovação, que é uma das novidades que a gente está apostando bastante também, Kleber. Até precisa sinta-se convidado, e o nosso público que está com a gente também sintam-se convidados a conhecer o nosso Hub, que está na sua fase, na finalização, nos últimos acabamentos, para entrar com mais essa ferramenta que a associação vai entrar. O que ela quer? Ela quer no Hub, que o Hub seja uma ferramenta de solução. A gente quer conectar. Qual é a dificuldade que o empresário lá, o Kleber, tem? Tá, então vamos levar para o Hub, dentro do nosso Hub de inovação, né? Do nosso Hub, o que é que a gente consegue, né? Quem é que vem para cá para desenvolver aquilo que o Kleber precisa, por exemplo, né? Vai ser uma casa de portas abertas e uma grande corrente de conexão entre o problema que tem lá com o nosso associado, com a possibilidade de desenvolver soluções lá dentro do nosso. É a associação comercial e empresarial acompanhando as tendências também, né, Marinês? Acompanhando as tendências e nessa tendência colaborando para o desenvolvimento, mais uma vez aí, da nossa cidade, né? Trazendo mais uma ferramenta de tecnologia e uma ferramenta de inovação. Marinês, você mesmo, né, comentou das dificuldades, e a região centro-sul do estado tem um atraso em relação ao desenvolvimento, até mesmo pelas características da região, né? Comparado a outras regiões, por exemplo, sudoeste, oeste do Paraná, né? O norte do Paraná, e a gente que está nesse meio do associativismo, a gente tem como referência também as grandes associações que já têm esse trabalho, tanto dos núcleos quanto também dos espaços de inovação, né? Exemplo do Hub, né?
Isso, exato. Você sabe que quando a gente fala do nosso hub, a gente não fala para Guarapuava. A gente fala em ser uma ferramenta para a nossa regional, inclusive para as nossas associações comerciais. Que a associação comercial lá na sua cidade, ela é um disseminador de inovação, ela é um disseminador de tecnologia, ou deve ser, ao menos, né? Ou deve acolher e distribuir isso para os seus associados, né? Para que esses associados também consigam respirar isso dentro das cidades, né? Dos seus negócios e melhorando o ambiente de negócio das cidades também, né? Os ambientes das cidades. Então, nós estamos com essa ferramenta do Hub pensando nisso, Kleber, que nós podemos alimentar e devemos alimentar outras cidades, outras associações comerciais, assim como temos alimentado com aquilo que a gente traz para dentro da nossa associação comercial, que dá certo, como o DEA, por exemplo, que é o departamento de estágios, né? Esse é um outro departamento, quando você perguntou da busca dos associados também, Kleber, que tem crescido muito, sabe? O olhar dos nossos associados para o departamento de estágios, a busca por profissionais, por estudantes, né? Que é a função do DEA, né? Com os nossos estudantes. O nosso departamento tem crescido muito, tem sido visto com muito bons olhos pela responsabilidade com que a gente trata internamente o departamento, com o colaborador que vai para a empresa, né? E para com o empresário também, né? Então tudo isso é um associativismo arraigado, né? E que quer mudar, e que quer ajudar, e que quer transformar. Ainda sobre o Hub de Inovação, né? Hoje a SIG já faz parte do ecossistema de inovação de Guarapuava. Com essa ferramenta vai se destacar ainda mais, né? Vai conseguir participar mais desse processo. Isso mesmo. Nós temos lá o nosso núcleo de NTI, né? Nós estamos, como você disse, nós estamos inseridos no ecossistema, nos conselhos, né? Nossos diretores lá, os nossos nucleados dessa área estão realmente bastante envolvidos, sempre estivemos envolvidos na Agenda 2035, na área da inovação e tecnologia, no conselho, e inclusive o presidente agora é o Júnior, que é o nosso diretor de inovação dentro da mesa nossa da Associação Comercial. Ainda hoje a gente conversava e dizia, olha, eu vou lá com o pessoal da AGUNI porque existem mais possibilidades, a gente ainda crescer mais, tem projetos que nós estamos fazendo que acreditamos possam ser aprovados, e aí vem as verbas, vem os recursos, né, para que a gente continue dando celeridade ao nosso hub, né, e tudo aquilo que diz respeito à questão da inovação também. E o nosso sistema, né, ele tem uma dinâmica muito legal de trabalho, né? A SIG inspira outras associações, se inspira em associações maiores, né? O sistema da FACIAP é muito interessante você analisar, né, esses projetos, né? Cada cidade, cada região com projetos que inspiram outras, né? Isso, e nós temos uma cadeira, né? Nós temos 3 cadeiras dentro da federação, hoje da FACIAP, né? E aí a Associação Comercial tem uma SIG, tem uma que é a presidência, que eu estou lá, a Isabel, que é secretária da federação, e temos também o querido Amado Mazuquim, né, que tinha essa cadeira, mas que agora nós estamos buscando, né, não perder essa cadeira, né, com um outro parceiro de associativismo ocupando essa cadeira, né, além da Daviele, que pela Cascopar presidência também está lá, né, e a Dani pela Cascopar Mulher e o Gabriel Curta pela Cascopar Jovem, né? Então, de certa forma, são 5 pessoas que estão envolvidas com o que é discutido lá, né? E nós falávamos, inclusive, de dotar no nosso planejamento estratégico que estamos fazendo agora na federação, de dotarmos a federação e a associação com as associações com essa ligação ainda maior, sabe? Aquilo que está fazendo 2 vizinhos, puxa, é uma coisa boa. Então vamos colocar num banco lá, dizer, então a Associação Comercial do Guarapuava acessa lá 2 vizinhos daquele banco, tá? Olha que legal, dá certo lá, pode dar certo aqui, posso pegar esse projeto aqui e posso fazer pequenas modificações. Isso é o associativismo. O associativismo, tudo aquilo que você faz de bom é para você partilhar, sabe? É para você mandar para fora, não é o interno,
sabe? E o associativismo tem feito muito isso em todo o nosso estado e no nosso Brasil, né? Como você disse, o nosso sistema ele é muito bem organizado, né? Nós temos, eu sempre digo isso aos associados novos que estão chegando, nós não estamos sozinhos. Vocês não estão aqui na SIG, não. A SIG aqui é uma das instituições. Vocês estão na Confederação, que é a CACB, que fica em Brasília. Vocês estão na Federação, que é a FACEAP, que é em Curitiba. E vocês estão na CASCOPAR, que é a Coordenadoria Regional, que nos dá suporte aos 18 municípios onde temos associações comerciais, né? Paraná é dividido por regionais. E vocês estão aqui dentro da associação comercial, né? E se desejarem, podem estar dentro de um dos núcleos que se identifiquem, né, com aquilo que você tem com o seu negócio. Então, essa grande corrente que acontece em Guarapuava, mas que acontece em Cascavel, que acontece em Maringá, que acontece em todas as cidades que tem associação comercial, é essa corrente que nos faz o grande diferencial, sabe? Que nos dá esse grande diferencial de capilaridade, inclusive, de chegar mais rápido nas ações em que a gente deseja, né? E é bem importante a gente falar, Kleber, que em Brasília, na CACB, por exemplo, a nossa advogada que está lá, o nosso corpo, né, de jurídico que está lá, é um corpo jurídico que está sempre dentro da Câmara Federal, que está dentro do Senado, sabe, que está lá debatendo, que está olhando para as nossas pautas, aquilo que é importante, assim como a nossa federação aqui na Assembleia, né, nós temos na Assembleia Legislativa a doutora que muito bem nos representa lá e está buscando sempre essa relação com os nossos, com os deputados que fazem parte da Assembleia, que fazem as nossas leis e que podem impactar muito bem nos nossos negócios, né, como tem impactado, né, às vezes positivo, às vezes não tão positivos, né, mas nós temos lá a doutora que nos olha, né, e que nos traz retornos e que nos dá feedback, e que toda a reunião da federação mensal ela está lá buscando as nossas demandas e nos dando feedback também das demandas já levadas. Hoje a SIG conta com 2 braços de apoio, suporte e atuação, né? Que é o Conjove, o Conselho de Jovens, e também o Conselho da Mulher, né? Esses movimentos dentro das associações é muito importante, né, Marinês? Eles são deveras importantes. Tanto hoje a gente está chamando de a SIG Jovem e a SIG Mulher, né? Para levar o nome da instituição mesmo, né? Eles promovem muito, eles mostram muito a instituição para a nossa comunidade e fazem coisas importantes, especialmente na área de formação. O Conselho da Mulher, por exemplo, aliás, a SIG Mulher está agora, por exemplo, no dia 25 de agosto, com uma palestra da Sueli nessa área de liderança maravilhosa, sabe? É lá no Teatro Municipal. O Conselho do Jovem, que é o nosso SIG Jovem, vai trazer agora em outubro também um grande evento com a participação de mais de 400 jovens do estado todo aqui, sabe, para um evento. Então, estão buscando sempre na área de formação dos seus associados, dos seus empresários, né, das suas empresárias. Então, nós temos visto um crescimento bastante grande dentro desses núcleos, né? E a gente está falando desses 2 primeiros, né, Kleber, que foram os primeiros braços, né, e continuam sendo grandes braços, né, da nossa associação. Mas a gente tem ficado muito feliz com vários outros núcleos que têm surgido dentro da SIG e que a gente percebe que no coletivo do setor tem feito bastante diferença mesmo. E acaba estimulando o desenvolvimento de novas lideranças e os sucessores, né, dos conselhos de administração, conselho fiscal, superior. Se olhar hoje na nossa diretoria, você vai ver lá uns 7, 8 que vieram do Núcleo da Mulher, do SIG Mulher e do SIG Jovem, né? Porque esses núcleos têm realmente, sim, o papel de formar lideranças. E uma liderança que está dentro do sistema, entendendo o sistema, né? Participando do sistema, no âmago do sistema. Claro que é uma liderança que vai ter muito mais assertividade quando ele chegar na presidência ou na diretoria de uma associação. Então, sim, as diretorias nossas, nos últimos tempos, especialmente, têm pensado jovens, mulheres e jovens desses núcleos e assim como de outros núcleos para estarem fortalecendo a sua diretoria. E isso tem feito diferença, sim, né? Basta ver os meus 2 vices, hoje são eu vim do Núcleo da Mulher, né? E o Robson, da 13, que é primeiro vice, e o Eduardo da Expressiva, que é o segundo vice, ambos vieram do Conselho do Jovem.
A associação tem esse trabalho, né, de formação de lideranças, né, não só para o sistema associativista, mas também para a comunidade como um Para a todo, né? comunidade, com toda certeza. Lideranças que vão e que ajam na comunidade, né? Por exemplo, hoje aqui o secretário de Planejamento, Thiago Fã, né? Foi passou pelo Conjovem, foi vice-presidente da Associação Comercial, junto com o presidente Claudinei, né? Então, é uma liderança preparada, né, que passou também pelas além de toda a sua formação pessoal que tem, que ele sempre investe, né, mas passou por uma mesa de associativismo. E isso realmente faz muita diferença, porque o associativismo te leva a olhar no coletivo, sabe, para fora de você, além de você, né? E isso faz a diferença quando a gente diz que tem um setor produtivo dentro do governo do município, né, nessa governança. Sim, o Thiago é um desses, né? Existem outros lá, mas o Thiago é um desses. O próprio secretário Júlio de Desenvolvimento Econômico, secretário que foi presidente da Associação Comercial, passou por uma mesa de associativismo também. Então, eu acredito que sim, o associativismo, né, ele deve formar lideranças para que essas lideranças atuem na sociedade. Marinês, eu sempre utilizo a SIG como referência, né, na Associação Comercial Inácio Martins, do qual estou presidente, e alguns dos projetos que eu acho interessante, que a SIG desenvolve já há muitos anos, é essa questão de reconhecer o empresário, né? Seja no aniversário, com o café da manhã ali, com os aniversariantes do mês, ou seja nos eventos maiores, com reconhecimentos, né, ali pelo tempo já de atuação no mercado, né? Isso é interessante, que você aproxima do empresário e reconhece a importância que ele tem para a comunidade, né, para o setor produtivo. Com toda certeza, a gente tem, né, o que você se refere hoje, mensalmente a gente tem o Integra a SIG, que a gente chama, que é uma vez no mês, é a última sexta-feira, 7h30 da manhã, um café, para aqueles associados, duas vertentes. Aquele que está fazendo aniversário da sua empresa de criação, da sua empresa naquele mês, e o associado novo, que está chegando, né, o nosso neném de associado, que a gente chama, né, na associação comercial, para valorizar realmente. Gratidão, por quê? Agora, no último, nós tínhamos lá uma empresa de 70 e poucos anos. Pensa isso que é para a nossa cidade, né? É uma coisa maravilhosa. Ela existiu antes da nossa associação ainda, né? Está lá firme, gerando emprego, gerando renda, desenvolvendo, né? Então, nós, enquanto associação comercial, enquanto setor produtivo, a gente tem que render gratidão a essas pessoas. E uma das formas que nós achamos, e temos algum tempo já, é a questão do café do Integra SIG, que a gente faz esse reconhecimento ao mesmo tempo, que é uma oportunidade de desenvolver, de fazer network, né? Não, nenhuma nem duas vezes, Kleber, que nas apresentações que a gente faz, né, que cada um apresenta ali rapidamente o seu negócio, diz qual é o seu ramo, a gente fez negócios ali dentro. Pessoas que estavam na mesa A precisavam de artigos que estavam na mesa C, né, de serviços que estavam na mesa C. E se conectaram, né? Agora no último, inclusive, uma saiu fazendo isso. Marinês, já realizei negócio, já realizei network. Falei, então, jóia, valeu o café da manhã de hoje, né? E é isso, né? Um dos objetivos de uma associação comercial é fazer essas conexões, né? E a gente, graças a Deus, tem feito, assim como o próprio Prêmio Mérito, né? Quando a gente faz o jantar do empresário e a gente entrega os decênios, né? Também essa valorização, quem faz 10, quem faz 20, né, 30 e assim vai, tempo de aniversário, de fundação da empresa, né? Tudo isso é reconhecimento, e eu te digo, ainda é pouco. A gente quer fazer muito mais reconhecimento. A gente precisa fazer mais reconhecimento ainda para esse povo que que ajuda demais na economia do nosso município. Eu ouso dizer que faz a economia do município. Você falou muito dessa conexão, né? E a associação comercial, ela tem como uma característica se conectar com as outras instituições, né? Por exemplo, Sebrae, Senac, FIEP, né? Sindicato Rural, tudo. Hoje, nós estamos comentando com os colegas, agora nessa luta do aeroporto, né? Novamente, né? Está sendo possível, dentro do setor produtivo, porque nós estamos todos irmanados, né? Está lá o Sindicato Madeira, está lá o Sindirep, está lá a CDL, está lá o Sindicato Rural, está lá a OAB, está lá a SIG, sabe? Estamos todos, e eu sempre digo para eles, né? A gente não pode largar a mão, não pode largar a mão.
Pelo contrário, ela tem que ser cada vez mais apertada, porque instituições responsáveis e todas essas e muitas outras que existem aqui na cidade querem o bem dessa cidade, né? Veja o Sebrae, quanta coisa o Sebrae traz, quanta transformação o Sebrae traz, quantas oportunidades para um empresário dentro do setor produtivo. Nossa, elas são inúmeras, inúmeras. Eu sempre digo, ai da cidade sem o Sebrae, Deus me livre, né? E nós temos que olhar o setor produtivo e o poder público tem que olhar para o Sebrae também, em todas as esferas, local, estadual, federal, né? Olhar para o Sebrae como uma grande ferramenta responsável que ajuda em todo esse desenvolvimento, né? O Sebrae tem feito muita diferença na nossa cidade. E a gente sempre fala nessa questão, né, dentro das associações comerciais, da valorização do empresário, né, de incentivar a consumir o produto, o serviço daquele empresário local, né, porque não existe essa que, eu não me importo com se o empresário tá bem, né. Se o setor produtivo está bem, toda a sociedade está bem, né? Porque gera emprego, gera renda, gera imposto, reverte em serviço público, né? Então, é uma questão forte da associação de trabalhar essa cultura de valorização do nosso empresário. Né? É muito além do que algumas pessoas possam chamar de bairrismo, Kleber. Não. É muito além. Porque o dinheiro que gasta aqui, né? Às vezes, esse dia alguém fala, não, mas viagem, ótimo. A viagem é parte do lazer da pessoa que trabalha. Ela tem que viajar mesmo. E daí, joia. Aí ela realmente vai consumir num outro estado, num outro local, né? Mas isso é o mérito dela, né? E, então vai muito além do bairrismo, a história de comprar daqui, né? Se eu tenho aqui, né? Se eu tenho a qualidade aqui, por favor, vamos consumir aqui. Porque daquele vendedor que me fez aquela venda, eu estou gerando uma comissão para ele, né? Ou então estou mantendo o trabalho dele lá com aquele empresário, se é salário fixo, né? E aquele funcionário que ganha essa comissão, que ganha esse salário, vai lá no supermercado, né? Vai lá comprar a roupa naquela loja, né? Vai lá gastar no shopping aqui com a sua família, né? Então tudo gira, essa economia, essa roda da economia, quando eu efetivamente valorizo as coisas locais, né? E claro que nós, o empresário, principalmente o empresário de porta de rua, que tem a sua loja, que tem o seu negócio, ele também tem que procurar evoluir, sim, né? E dentre essas ferramentas de evolução, é a forma como eu retenho esse meu cliente, né? Hoje, você tem que inovar muito nessa área também, né? Na retenção. Às vezes a retenção ela é mais difícil do que você prospectar um novo, né? Mas olha, o que você tem, ele está ali, né? Então, a Associação Comercial, o Sebrae também tem buscado trazer ferramentas para esse tipo de necessidade, sabe? De retenção e de prospecção de vendas e de tudo mais. Tivemos agora, ainda no final de semana, com a Lara, que é uma das especialistas que a gente tem dentro da área também na nossa cidade, através do seu esforço, através do seu empenho, através do seu desenvolvimento e através de um associativismo muito forte, que ela mesma diz. Participar da associação comercial, participar do núcleo, né, e participar da associação, já ela é nossa diretora de empreender, tem feito toda a diferença na vida dela, né? Então, a gente fica feliz e diz novamente aqui, é além do bairrismo, é uma questão de sobrevivência mesmo e de desenvolvimento e de responsabilidade consumir do local aquilo que você tem no local. E falando de associação comercial, de qualquer instituição, ela é feita de pessoas, né? Quantas pessoas hoje, né, fazem parte da diretoria da SIG, de colaboradores que trabalham para esse desenvolvimento em Guarapuava? Nós temos dentro da associação cerca de 18 colaboradores, né, funcionários. E dentro da nossa diretoria nós temos 22 diretores, né, temos os conselheiros, os nossos conselheiros também, que são cerca de 7, né, e temos cerca de 1.100 associados hoje, né. Então essa é a família da associação comercial. E pessoas, sim, não se faz nada, Kleber, nada sem pessoas. E pessoas motivadas, pessoas respeitadas, né?
primeiro dia, da primeira reunião que eu estive para começar a nossa diretoria, foi uma reunião com os diretores todos e com os funcionários, né? E eu disse para todos, para mim pode ser o técnico mais maravilhoso, mais especial, que entrega se não olhar o seu colega que vem todo dia ali na mesa, se não conseguir te dar um bom dia de verdade, se não conseguir tocar uma palavra com ele, se não conseguir olhar, né, como pessoa, como ser humano, o seu colega, não me vale, né? Aqui não é o seu lugar, pode buscar um outro espaço. Não, as pessoas, a primeira coisa é isso, ter um olhar de humanidade mesmo, enxergar a outra pessoa, não olhar para ele, enxergar efetivamente. E uma dessas pessoas é a Maria Inês, né, que nós estamos conversando hoje, que tem uma história no associativismo. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como começou, quando que você iniciou esse trabalho, fazer parte da associação comercial, federação, coordenadoria, como que foi? Kleber, eu tive a honra de dentro dessa cadeia, né, ter muito aprendizado mesmo. Eu comecei, era até então Conselho da Mulher, né? Depois passou para o Núcleo da Mulher. Eu fui presidente do Núcleo da Mulher, né? Tive a honra lá de dirigir as nossas meninas e de crescer junto com as nossas meninas, que sempre foi um conselho muito forte, né? Depois da presidência do conselho, eu fui convidada pelo presidente Eloy, até então, na época, né, para estar a diretora de eventos dentro da sua diretoria, né? E aí participei dos 2 mandatos da sua diretoria, né? Aí depois fui também o diretor Rudinei, se eu não estou errada, né, assumiu isso. Também fui convidada por ele a permanecer, e aí permaneci. Depois o presidente Mazzocchin me convidou para estar com ele na sua vice-presidência, né, junto com a Cássia Antonelli. Então fomos os vices do Mazzocchin, mais 2 mandatos. Foi na nossa gestão então que mudamos o estatuto e deixamos que nenhum presidente deveria ir para a reeleição. Eram seus 2 anos, mais um tempo fora, depois pode até voltar, mas que era preciso desenvolver outras lideranças também, né? E depois da presidente Elaine, então eu vejo aí que eu já estou do Eloy, do Rudinei, do Mazzocchin, da Elaine, do Claudinei e agora eu. Então eu estou há mais de 12 anos dentro da diretoria. E quando eu estive no Conselho da Mulher, né, na presidência do Conselho, nós tínhamos uma cadeira dentro da FACIAP Mulher também. E aí lá eu fui conhecendo ainda mais o sistema pela federação. E aí, quando findou o meu mandato de Conselho da Mulher, o presidente Marco Tadeu foi um presidente excelente que a gente teve na Federação de Maringá, ele na FACIAP, me convidou gentilmente para estar dentro da sua diretoria. Então, honrosamente, foi o primeiro momento que eu estive pela federação, dentro da federação, pelas mãos do presidente Marco Tadeu, né? E depois fui presidente da Cascopar, que também nos dava uma cadeira dentro, né, que é a coordenadoria da regional. E hoje, como presidente da Associação Comercial também, da SIG, algumas associações, e a gente pleiteou isso, e a nossa é uma dessas associações grandes do estado, e que tem uma cadeira legítima lá dentro, né? E hoje estamos participando, como somos presidente, então eu passei pelo Núcleo da Mulher, eu passei pela Cascopar, pela presidência da Cascopar, dentro da federação, dentro da FACIAP. Hoje estou presidente da Associação Comercial da ASIG e por isso também dentro da federação. Agora eu vou te dizer uma coisa, Kleber. Se você me perguntasse assim, você planejou estar nisso? Você planejou estar assim, presidente da associação? Não. Com toda a pureza da minha alma, não. Eu não planejei. E se foi um caminho que foi acontecendo, né? E os meus colegas mais próximos sabem, inclusive, que eu relutei bastante porque eu achava que era o meu momento de arrefecer.
sabe? Agora, né, vamos deixar que as outras lideranças venham, que a moçada venha, né, mais aí. E a gente já deu bastante colaboração, vamos cuidar um pouquinho mais do nosso negócio e vamos, né, não abandonar, mas estar juntos ali sim, né, mas não numa linha de frente, porque por mais que a gente tente imaginar, Kleber, né, você é presidente, sabe disso, estar na cadeira ali de diretoria, por mais que você tente imaginar, você não sabe como é estar na presidência, você não imagina. Principalmente a nossa, que é a nossa, qualquer associação comercial, que é uma instituição, quando ela é bem vista na cidade, graças a Deus, quando ela tem uma história de 70 anos quanto é a nossa, né, a gente tem um legado de responsabilidade. Né? Então ela é muito demandada. Então as suas costas, hoje até um dos meus colegas na mesa, a gente tinha reunião e ele disse, eu tô sentindo que os teus ombros estão mais baixos, porque está pesando. Sim, e pesa mesmo, né? E pesa, né? Mas é uma responsabilidade que a gente assumiu e que a gente leva não sozinho, que a gente leva junto com toda uma diretoria, né? Então essa foi a minha trajetória dentro do associativismo. Eu sou muito feliz com ela e repito para você algo que eu digo sempre para as pessoas, né? Que se Deus me chamasse por andar de cima, né? Eu ia dizer para ele, chegar lá com toda a tranquilidade e dizer, olha, eu tentei, dentro do associativismo, eu tentei tudo que eu pude, né? Eu fiz entregas ali dentro. E é isso, você tem que olhar para o associativismo como entregas. Não é o que você tira dele, mas é o que você leva para ele, o que você colabora com ele. Automaticamente é uma troca? Claro, automaticamente há uma troca, né? Mas não entra no nosso ativismo, não entre no nosso ativismo que não dá certo. Eu tô nele há mais de 15 anos. Não dá certo se você entrar e disser o que é que vocês têm para me dar, associação comercial. Não. Associação comercial, o que é que eu posso colaborar com você? O que é que na coletividade nós podemos ajudar? O que é que na coletividade nós podemos transformar? Como que você resume a Marinês associativista? Se chamasse a minha família aqui, eles me chamam de Assig. Então, eu penso que Marinês é uma pessoa que tem uma paixão pelo associativismo, que acredita muito no associativismo como mola propulsora, como ferramenta de transformação mesmo, por acreditar, Kleber, no dar-se as mãos. Né? E dentro de tudo isso, tem uma Marinês que tem uma fé muito grande, né? Que tem um Deus que a acompanha com toda certeza, porque essa invocação eu faço todos os dias, né? Que eu não caminhe no associativismo por mim, que eu não fale por mim no associativismo, mas que eu fale, né, e que eu possa estar nos ambientes pelo Senhor, né, por Jesus Cristo, né, por aquilo, pela minha fé, pelo que eu acredito, né, pela minha família, né, também, e pelas responsabilidades que a gente tem, porque Deus, Kleber, não mandou a gente para a Terra para eu olhar para a FM Promoções, que é uma empresa, e não é para isso. Eles têm propósitos muito maiores. Então, eu sempre peço a Ele que ensine os propósitos, que mostre os propósitos. E se estar na associação comercial, na presidência, depois de toda a minha relutância, é porque efetivamente deve existir algum propósito, né? Já chegando quase na reta final da nossa entrevista, como que você resume esses 70 anos da associação comercial e como que você vê o futuro da Assig? Esses 70 anos foram 70 anos de participação muito, muito ativa. E que muitas transformações e que muitas coisas ela deixou legado. A partir da questão do saneamento básico, há 70 anos atrás, lá com o seu Nivaldo Krieger. Assim como hoje, essa luta que embora estejamos voando, né, mas numa iminência de suspensão, não de cancelamento, mas de suspensão, né, dos voos, nós também tivemos e temos participação, né, na nossa universidade, né, nos processos aí da nossa cidade, né,
com essa participação em cada conselho que a gente atua, né? Tem a mão da Associação Comercial. Então, é uma senhora de 70 anos, muito responsável e que sabe que tem ainda muito a colaborar. Né? Agora mesmo, a duplicação da nossa PR-170, né? Foi a Associação Comercial, junto com a Cooperativa Agrária e outras empresas, que passaram literalmente o chapéu para conseguir 1,5 milhão para que o projeto ficasse pronto, né? Fosse aprovado e entregue à mão do governador, como há cerca de 2 meses atrás entregamos o projeto, agora sim, pronto a executar. E recebemos a informação essa semana, sexta-feira, inclusive do deputado Artagão, que o processo já vai começar, né? Assim como outros também. Então, o futuro dela eu vejo com essa mesma responsabilidade, né? Com presidentes e diretores que virão dessa própria formação de associativismo, com esse pensamento de que nós estamos aqui para ajudar como uma ferramenta para continuar ajudando nas transformações e no desenvolvimento econômico e social da nossa Guarapuava e da nossa região, não só da nossa Guarapuava. Isso aí. Obrigado, Marinês, por esse momento de conversa no videocast da Revista Comunique. Nós que agradecemos, Kleber, cada vez que a gente consegue falar sobre associativismo, que a gente consegue falar sobre a nossa associação comercial, é um momento muito prazeroso, porque a gente fala de uma coisa que olha para a comunidade, né? A gente fala de uma instituição que olha para a comunidade e que é formado por essa mesma comunidade. Então, bem-vindo, Comunique, né? Você sempre, né, parceiro aqui, com o seu pé na sua cidade, mas com o seu pé aqui também, um veículo de comunicação responsável como o que você e a tua equipe criaram aqui, eles vêm muito para somar numa cidade, né? Então, obrigada à equipe Comunique, obrigada, Kleber, parceiro de associativismo. Obrigado, Maria Inês Guiné, obrigado a todos que nos acompanharam nesse 5º episódio do videocast da Revista Comunique. Nos vemos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Acesse nosso site www.comuniquerevista.com.br, se inscreva no canal, siga nas redes sociais. Um abraço e até mais.